Olá, hoje tratando de contabilidade de custos, olha que assunto bacana, não é? O nosso canal Dominando Contabilidade e Finanças, dedicado a uma das áreas de grande impacto em provas, né? Sobretudo em provas do Conselho Federal de Contabilidade. Então vamos resolver uma questão, a questão 39, que recaiu no Exame Nacional do Conselho Federal de Contabilidade do primeiro semestre de 2025. A proposição da questão é a seguinte: em 1º de janeiro de 2024, uma loja de teclados apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial: disponibilidade de 60 mil, estoque 240 mil, patrimônio líquido 300 mil. O estoque era composto por 400 unidades de teclado, sendo que cada uma era vendida por R$ 1.000. No primeiro semestre de 2024, os gastos fixos, considerando a loja e o escritório, foram os seguintes: aluguel 36 mil, depreciação 30 mil e salário de 60 mil reais. Além disso, foi paga antecipadamente uma despesa de 4 mil relacionada ao segundo semestre do ano. Então vamos lá. O que está sendo pedido nessa questão? O ponto de equilíbrio contábil em unidades no primeiro semestre de 2024. 4 alternativas de resposta, lembrando que em provas do Conselho Federal de Contabilidade é permitido o uso de calculadora. Não é? Se está se pedindo o ponto de equilíbrio contábil da loja, então tem que lembrar da fórmula, não é? Como é que é o cálculo do ponto de equilíbrio? E está se pedindo o ponto de equilíbrio contábil, que é o operacional, não é nem o ponto de equilíbrio financeiro, nem o econômico. Então, o ponto de equilíbrio contábil é aquele que tem por expressão identificar através dos custos e despesas fixas do período, no caso aqui é semestre, quanto que esses custos fixos e custos e despesas fixas são diluídas em quantas unidades, ou seja, não vai ter lucro nenhum, mas os custos e despesas fixas serão diluídas em um volume em que não vai gerar lucro, mas todos os gastos vão ser cobertos pela receita no ponto de equilíbrio. Isso que foi a solicitação, não é? Então tem que ser observado para se fazer o cálculo quanto que são os gastos fixos e medidos por período, no caso é semestre, os custos e despesas variáveis, que no caso é medido por teclado, vamos falar por unidade. Tem uma informação de despesa antecipada que a gente precisa esclarecer. Os estoques, fala lá, os estoques estão pelo custo, o valor do custo, e o preço de venda de cada um. Preço de venda de 1.000, não é? Vamos lá recordar? O preço de venda de 1.000 e qual que é o custo por unidade? Aí nós temos que calcular, porque aqui fala os estoques, e os estoques é formado de 400 unidades. Então, dividindo o estoque 240 por 400, vão achar o custo unitário de cada teclado, que é o produto objeto da empresa de venda, né? Loja de teclados. Muito bem. Além disto, formular o cálculo do ponto de equilíbrio, que é o contábil, também conhecido como operacional, é aquele que o lucro vai ser zero. Não é? Então, não há ganho para a empresa, mas tudo que gasta, as receitas vão cobrir. E o conceito de contribuição marginal, que é muito importante. Se eu tenho preço de venda, e se nós temos os custos e pesos variáveis por unidade, então a gente pode calcular a contribuição marginal, que é a diferença entre o preço e os custos e pesos variáveis. Um conceito extremamente relevante, tanto em provas quanto no cotidiano das organizações, não é? Lembrando novamente que a questão trata do primeiro semestre de 2024. E aí vem aquela questão: você está pedindo ponto de equilíbrio primeiro semestre de 2024, o que tem a ver com essa informação que está lá no final da proposição? Além disso, foi paga antecipadamente uma despesa de 4 mil relacionada ao segundo semestre do ano. Cálculo do ponto de equilíbrio, quando se fala ponto de equilíbrio contábil, operacional, ele envolve custos, despesas, receitas da competência do período. Não envolve caixa. Então, se receita foi recebida, os custos e despesas foram desembolsados, não importa. Importa é a competência do período. Então, se foi paga antecipadamente a despesa de 4 mil, ela não compete ao período.
É uma despesa antecipada, é um ativo, né? Um ativo, um direito. Então, se ela é antecipada aí do segundo semestre, e a questão está pedindo o primeiro semestre, essa informação veio para complicar, mas veio também para alicerçar que quem sabe, quem conhece, pode, com tranquilidade, dentro do raciocínio lógico, dispensar essa informação, não é? Então, sabendo já todos esses quesitos, observando, já vamos lá para os cálculos. Custo pesos fixos versus custo pesos variáveis. Vamos calcular primeiro custo pesos fixos? Não precisa calcular, que já foi informado, não é? Na proposição fala exatamente assim. No primeiro semestre de 2024, os gastos fixos, considerando a loja e escritório, foram os seguintes: aluguel, depreciação, salários, isso é do trimestre, perdão, do semestre, significa que são gastos fixos. Passa semestre, entra outro semestre, vão ter os mesmos montantes ou similares de gastos fixos, né? São permanentes na empresa. E quanto aos custos pesos variáveis? Foi informado que o estoque é no valor de 240 mil, que é constituído por 400 unidades de teclados. Então, quanto que é o custo, que se está no estoque, está pelo preço de custo, não é? Quanto que é o custo de cada teclado? Basta dividir o total pela quantidade. Achar 600 por unidade é o custo variável por unidade, se está em estoque, né? Nesse caso, se está em estoque, ele é só custo, ele não é despesa. E não se informou na questão sobre despesas variáveis, mas deixamos aqui para lembrar que quando a gente vai calcular o ponto de equilíbrio, a gente calcula os custos variáveis e as despesas variáveis por unidade. Nesse caso, é só custo variável, não é? Que é o estoque. Despesa antecipada, como nós mencionamos, não é competente ao primeiro semestre, além do que, se tivesse sido informado que é do primeiro semestre, tinha que dizer se essa despesa antecipada, que natureza é, se é fixa, se é variável. Então, dispensamos essa informação. Ponto de equilíbrio: custos, despesas fixas, dividido por contribuição marginal unitária. É a forma mais comum de uso, mais rápida de utilizar, não é? Se esquecer, como é que lembra? Tem que lembrar que ponto de equilíbrio é uma fração, razão. Então, na parte de cima, numerador, e na parte de baixo é o denominador. A parte de cima é o fixo. Por quê? O denominador, a parte de baixo, é que tem que diluir o que gasta fixo. Então, está no numerador em cima e o denominador embaixo. Ok? Isso tem que pôr raciocínio aí para funcionar, né? E o que é a contribuição marginal? Contribuição marginal é a diferença entre o preço de venda, normalmente já líquido de tributos, diminuído os custos variáveis aqui. Aqui nós deixamos claro que são os custos variáveis, porque nessa proposição não teve despesas variáveis. Mas se tivesse, entraria também na contribuição. Preço de venda, menos custos variáveis, menos despesas variáveis. Vamos lá para os valores? Preço de venda informado na proposição foi de 1.000, os custos variáveis nós calculamos o estoque dividido pela quantidade em estoque, achamos 600, que é o custo variável, não é isso? Aqui, ó. 600. Então, 1.000 menos 600. Cada vez que vende uma unidade por 1.000, primeiramente e automaticamente cobre-se os custos e despesas variáveis, nesse caso 600 custos variáveis. 1.000 menos 600, 400 por unidade. Quantas vezes 400 dilui os custos fixos do semestre? Como os custos pesos fixos do semestre foram de 126 mil dado no problema, proposição, dividido por 400, fazendo essa conta na calculadora, semestre por unidade, cifrão com cifrão corta, né? Numerador e denominador, sobra 315 unidades por semestre. Por isso chama denominador. A resposta vai ser em bases unitárias, né? 315 unidades por semestre. Essa é a resposta. Letra C. O ponto de equilíbrio contábil da loja em unidades no primeiro semestre de 2024 foi de 315. Mais uma vez, provamos que em contabilidade de custos basta o raciocínio, o entendimento, lógico, conhecimento, né, muito importante, recordar, na hora de fazer provas, de que ponto de equilíbrio,
costuma cair com constância em provas do Conselho Federal de Contabilidade. E o nosso canal exatamente vem com essa proposição, a principal, né? Tem outras também, de trazer conhecimento a quem dele precisa. Estudantes de ciências contábeis, estudantes de administração, não é isto? Do essencial estratégico sem mistério. Agradecendo mais uma vez a atenção, estamos à disposição.